Bem-vinda a mais uma videoaula. Eu sou Michele Duarte, aqui do canal Michele Duarte Crochê. Nessa videoaula, eu vou te ensinar o passo a passo do chinelo estilizado Tons do Deserto. Esse é um projeto totalmente de autoria da artesã e arquiteta Cris Novaes. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição desse vídeo. Assim que o vídeo acabar, já corre na página dela e comece a segui-la, porque a Cris é uma verdadeira caixinha criativa, sempre criando projetos incríveis e cheio de originalidade. Cris, agora é com você. Quero deixar uma mensagenzinha aqui para você de agradecimento mesmo. Obrigada por toda a ajuda que você me deu. Você, sem dúvida, foi um presente de Deus na minha vida. Sou grata a Ele e a você por serem essenciais na minha caminhada, tá bom? Obrigada pela parceria e, acima de tudo, pela bela amizade que construímos. Agora, vamos para a nossa lista de materiais. Para a confecção do chinelo estilizado Tons do Deserto, nós vamos utilizar os seguintes materiais: um pincel, uma cola para acabamento, agulha, também para acabamento, marcadores de pontos, uma tesoura, uma agulha. Eu usei agulha de 3 milímetros. A Cris, ela usou de 2,5, porque o ponto dela é um pouquinho mais largo. O meu já é um pouquinho mais apertado, tá? Novelo da Bella Fashion, da marca Pinguim. Esse daqui é o Festar Mix. Novelo Zebra, linha Charme, da marca Círculo. E um novelo Amigurumi, da marca Círculo, na cor cetim. Vamos iniciar fazendo um nó na agulha. Assim. Eu vou começar pelo fio Bella Fashion, tá? Que é o fio que a Cris, ela deu início. Você pode também estar usando um outro novelo. O tex desse fio é 295. Então, se você achar um com esse tex de uma outra marca, de outro fio, pode também usar que vai dar certo, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos levantar 72 correntinhas. Eu vou levantar aqui 72 e daqui a pouco eu volto para te dar continuidade. Depois que a gente levantou as 72 correntinhas, nós vamos fazer assim. Nós vamos pular 2, 1, 2, e na terceira nós vamos fazer ponto alto. Aqui, ó, pegando bem no meio dela. Tira 2 e depois mais 2. Então, nós vamos fazer ponto alto por todas as correntinhas. Cuidado para não pegar do lado avesso, tá? Então, agora, nessa carreira, nós vamos fazer apenas pontos altos em todas as correntinhas. Ó. Então, nós vamos fazer isso por toda a carreira, até chegar aqui no finalzinho. Eu vou fazer e daqui a pouco eu me encontro com vocês. Depois que a gente fez todos os pontos altos, nós cortamos o fio e agora nós vamos iniciar pelas duas correntinhas que fizemos lá no início, lembra? Então, é nele que a gente vai levantar duas correntinhas com a cor nova. Então, você vai puxar aqui, ó, tá? Trazer o seu fio pra frente e vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 3 pontos altos. Nós já fizemos o primeiro, que corresponde às nossas correntinhas, e nós vamos fazer, ó, pegando as duas alcinhas, tá vendo? Tira 2 e depois mais 2. No próximo, pegando, ó, as duas alcinhas. 2 e mais 2. Uma correntinha.
pula um ponto de base, pula esse ponto e vai lá no próximo. E faz 3 pontos altos. Um, no seguinte. 2, no próximo, 3 pontos altos fizemos. Uma correntinha, pula um ponto de base e faz ponto alto no seguinte. Você vai seguir fazendo isso até o final. São 3 pontos altos e uma correntinha. Ó, mais um. E uma correntinha. E você vai pular um ponto. No seguinte, ponto alto. Então, você vai fazer isso por toda essa carreira, até chegar aqui no finalzinho. Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu me encontro com vocês. Feita essa parte com o fio zebra, nós vamos incluir o fio cetim da amigurumi. Na segunda correntinha iniciais, bem aqui, nós vamos trazer o fio. Deixa um pouquinho de sobra. Traz o fio e suba 2 correntinhas. Uma, 2. Lace e vamos fazer ponto alto no ponto seguinte, bem na frente dele. Uma correntinha, laça e aqui dentro, naquele espaço, naquela correntinha que a gente pulou, nós vamos fazer o nosso ponto alto. Aqui, nós vamos fazer um ponto alto na próxima. Na hora que passar pro branco, vai dar pra ver melhor. Ponto alto, uma correntinha, e nós vamos passar pra próxima. Um ponto alto, outro ponto alto. E sempre que faltar um ponto aqui, para entrar no ponto mais baixo, vamos fazer uma correntinha para formar outro espacinho desse. Laçar e, ó, colocar aqui dentro. Vou fazer de novo para vocês entenderem. Aqui nós vamos fazer um ponto alto nesse, um ponto alto nesse, e faltando um para pegar o ponto de baixo, nós vamos fazer uma correntinha. Como que vai ser, ó? Aqui é melhor para ver, porque é mais claro, tá? Ó, pegou, fez o ponto alto, no ponto seguinte, outro ponto alto. Viu que faltou um pontinho para chegar aqui? Uma correntinha, que nós vamos criar outro espacinho desse. Laçou e pegou aqui embaixo, ó. E trouxe o fio. Formamos outro espacinho. Vamos de novo. Laça, ponto da frente, vamos fazer ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto, pegando as 2 alcinhas, ó, tá vendo que tem um espacinho, ó? Pegando as 2 alcinhas. Pula um ponto de base, uma correntinha. Laçou e pegou o ponto bem aqui, ó, naquele buraquinho, aqui embaixo.
Então, vai ser isso até aqui o final. Eu vou fazer e daqui a pouco eu volto para fazer a outra carreira. Feito. Aqui você já pode cortar. Puxe da sua agulha e dê uma apertadinha. Essa composição do chinelo Tons Deserto é uma combinação muito bonita. Foi uma sacada muito genial mesmo da Cris de misturar esses tons. Ficou sem palavras, ficou muito bonito mesmo. Agora, vamos incluir essa cor aqui, o mescladinho, tá? E na segunda correntinha, uma, duas, traz o fio pra frente. Duas correntinhas, uma, duas. Nós vamos ter que pular um de base, então, como você pode ver, ó, se eu pular um de base, eu vou cair aqui dentro. Então, uma correntinha. São 3, tá? Lace, e aqui dentro, vamos fazer o nosso ponto alto. Lace no ponto seguinte. No próximo ponto, outro ponto alto. E chegamos perto do nosso espaço. Pule um de base, uma correntinha, para formar outro espacinho. Aqui dentro, traga o fio e faça seu ponto alto. Ó, formamos outro espaço. Ponto da frente, ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. E se aproximamos aqui do nosso espaço, pula um de base, uma correntinha. E aqui dentro, nosso ponto alto. Quando eu falo lá dentro, não é para você colocar assim, ó, quer ver? Deixa eu mostrar. A agulha aqui dentro e trazer o fio. Você vai pegar, deixa eu pegar uma parte que tá clara, aqui. Não é lá dentro. Você vai pegar as duas alcinhas do ponto de baixo, tá bom? É aqui que você vai trazer o fio. Então, é isso. Nós vamos fazer até o finalzinho, até chegar aqui. Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu me encontro com vocês. Assim. Tá? Aqui já pode cortar também. Puxe da agulha. Vamos iniciar a próxima carreira com o cetim da amigurumi. Deixe uma sobra pra gente esconder depois. Na segunda correntinha, uma, duas. Bem aqui. Traga o fio. E faça duas correntinhas. Lace a agulha. E aqui dentro nós temos um espacinho. Próximo ponto, outro ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. Pula um ponto de base antes de chegar no nosso espaço, uma correntinha para formar um outro espacinho na carreira que a gente tá formando. Lá dentro, puxa o fio e faz o ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. Chegamos aqui com um pontinho antes de chegar no nosso espaço, pula um ponto de base, uma correntinha para formar espaço. Lace e no ponto da carreira anterior, na carreira de baixo, nós vamos fazer o ponto alto.
Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu me encontro com vocês. Agora, nós vamos incluir a cor zebra. Deixe um espaço. Então, nós estamos na 1, 2, 3, 4, na 5ª carreira. Tem mais 2 carreiras com essa e mais uma, tá? Então, vamos lá. 1, 2, colocou a agulha, trouxe o fio. Deixa um espacinho. E 2 correntinhas. Laçou no ponto da frente, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Não se preocupe em esconder os fios agora, porque depois, no final, a gente faz o arremate. Faltando um pontinho, ó, pra chegar no espaço, novamente, uma correntinha, laçou, e aqui dentro, pegando as 2 alcinhas, nosso ponto alto. Então, vai ser isso até o final da carreira. Tá combinado? Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto pra gente fazer a última carreira. Agora, nós vamos incluir a cor Festar Mix. 1, 2. E 2 correntinhas. 1, 2. Nessa última carreira, a 7ª carreira, não tem espaço, tá? Então, ela é toda de ponto alto. Aqui, ó, aqui na frente, ponto alto. O próximo da frente, ponto alto. Dentro, ponto alto. Próximo, ponto alto. Então, não vai ter espaço, então não tem correntinha nessa. E nem precisa pular nenhum de base. Ó, quando eu falo dentro, não é aqui dentro, tá? É aqui, ó, pegando a alcinha. Então, vai ser isso por toda a carreira. Vai ser carreiras de pontos altos, como a gente vem fazendo. Só que essa não tem correntinha e não precisa pular espaço. Ela é toda feita ponto alto em todos os pontos, tá bom? Essa carreira eu não vou cortar o fio, tá? Eu vou tirar a agulha. E aqui onde que tava a agulha, eu vou colocar um marcador. Porque nós vamos fazer ponto baixo por toda a volta. Mas antes disso, nós vamos esconder esses fios. Então, essa daqui é a frente do nosso trabalho. Nós vamos esconder esses fios aqui atrás. Eu vou mostrar a primeira, para você poder depois fazer no restante, tá? Eu vou fazer aqui e vocês fazem aí. Vou gravar só a primeirinha, que é para vocês verem como que faz. Procure sempre o fio que tá correspondente da cor, passar por onde é a cor dele. Então, eu tô com cetim, eu vou passar no cetim. Não passe em outra cor para não fazer confusão. Pegando as alcinhas de cima, para não aparecer aqui atrás, aqui na frente. Você vai passar por alguns fios. Aqui, aqui já tá bom. Puxou. Vamos fazer um nozinho, mas não aperte, tá? Passe por dentro. E faça um nozinho. Ó, assim. E depois nós vamos colocar a cola. Então, você vai fazer isso em o restinho das linhas. Menos nessa daqui. Menos nessa. Essa daqui, ela tá ainda grudada, tá? No novelo, ó. Por quê? É com ela que a gente vai fazer com que a nossa alça, ela pegue o formato da alça do chinelo. Então, nós vamos reduzir
os pontos aqui em volta, fazendo pontos baixos, pulando pontos baixos, pra ela poder pegar o formatinho, tá bom? Então, eu vou esconder o restante dos fios, e vocês escondem aí, e daqui a pouco a gente se encontra. Depois que a gente já passou todos os fiozinhos e fez o nozinho, é bom passar uma colinha, caso você queira. Eu vou passar com a ajuda de um pincel, a cola, tá? Aí você vem aqui, ó, e passa a cola e espera secar. Cuidado só com a cola que você for usar, pra ela não ser muito líquida e ela acabar passando pro outro lado, o lado da frente, e manchar o seu trabalho. E não se preocupe, porque esse lado de cá, ele vai ficar pro lado do avesso. Então, ninguém vai ver. Eu vou passar aqui, desse jeitinho. Vou esperar secar e daqui a pouco eu volto pra gente fazer o restante. Aqui, a minha cola, ela já secou. Então, ela tá do lado do avesso, ó, como vocês podem ver, tá? E agora, nós vamos fazer pontos baixos por toda a volta. Lembra que eu pedi pra vocês colocarem o marcador de ponto aqui? Então, agora é só tirar, ó, que ele ficou protegido e você não perdeu o seu trabalho, os seus pontinhos, né? Agora, nós vamos fazer pontos baixos, tá? Nós vamos pular um ponto. Esse ponto, nós vamos passar pra esse aqui. Ó, aqui. Vamos fazer ponto baixo. Não deixe o ponto muito largo, porque agora é a hora da gente reduzir um pouco a lateral, tá? Então, quando você for pegar aqui na agulha, ó, puxa bem o fio, ó, não deixa muito assim, deixa bem apertadinho. Aqui nós vamos pular e vamos pegar bem aqui, ó, na pontinha desse daqui. Pula mais um pouquinho. E agora, você vai pegar bem aqui. No final do preto. E bem aqui, ó. Bem na pontinha, ficando assim. Nessa lateral, nós vamos fazer um ponto e pular o outro. Como que vai ser? Ó, temos um ponto aqui, nós vamos entrar no ponto seguinte, fazendo ponto baixo. Ó, pegando assim. Fazendo ponto baixo. Pula um ponto no próximo. Pula um ponto no próximo. Pula um ponto no próximo ponto. Tá bom? Então, vai ser isso por toda a lateral. Você vai pular um ponto e fazer no seguinte. Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto pra gente dar continuidade. Então, eu já cheguei aqui no final dessa carreira aqui de cima, ó. E ele fica desse jeito. Ele dá uma emborcadinha. Ele começa a pegar o formato da alça, tá? Então, vamos fazer o último aqui pra fazer a lateral. Na lateral, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um aqui em cima, bem na pontinha, um aqui, um ponto baixo aqui, outro no final do azul, da primeira carreira, que tá aparecendo aqui, um no final da preta, um no final do cetim amigurumi, um no final do festar mix, um no final cetim amigurumi e um no final do preto. E o último que ficou aqui, o festar mix. Nessa lateral, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos nessa daqui. Então, nós vamos pular um e vamos fazer no próximo. Um ponto baixo.
pula um no próximo. Pula um no próximo. Até chegar aqui no finalzinho. Já cheguei aqui no último ponto e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, pule um. E no ponto seguinte, faça um ponto baixíssimo. Deixe uma sobra. Como vocês podem ver, a nossa alça já está pegando formato. Agora, nós vamos achar o meio, tá? Então, abra ela assim. Dobre ao meio. Assim. E aqui nós vamos deixar 4 pontos. Então, ó, temos 1, 2, 3. Você vem aqui, ó. E marca. 1, 2, 3, 4. E bem aqui, você marca também. Vamos deixar 4 pontos para fazer a costura aqui do meio, tá bom? Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3. Vou pegar de outra cor. Aqui. 1, 2, 3, 4, na mesma direção. Coloca outro marcador, tá? Que esse daqui é o meio da nossa alça. Posicione a sua alça aqui. Posicione a sua alça desse jeito e pegando as alcinhas de dentro, ó. Uma alcinha de dentro e essa alcinha também de dentro. Nós vamos trazer o nosso fio novo. Deixe uma sobra para depois a gente usar para prender na alça, tá? Então, traga esse fio. E faça uma correntinha. Assim. Aqui você pode dar uma apertada. Quem quiser tirar a alça, que acha que vai ficar melhor, pode ficar à vontade, tá? Eu não vou tirar a alça, eu vou mostrar só o comecinho, então não precisa, tá? Ó, com a alcinha de dentro, as duas de dentro, você vai fazer um ponto baixo. Pegando as alcinhas de dentro. Vamos de novo? Alcinha de dentro com alcinha de dentro. Você vai trazer o fio e vai fazer um ponto baixo. Em todos os pontinhos. Alcinha de fora com a primeira da frente. Puxou, trouxe o fio, faz um ponto baixo. Alcinha de fora com a alcinha, com a primeira alcinha da frente. Fez outro ponto baixo. Vai ajeitando. Traz o fio e faz ponto baixo. Você vai fazer isso até chegar aqui perto do marcador. Chegando aqui perto do marcador, é de outro jeitinho. Chegando aqui, eu volto para mostrar como que vai fazer.
Aqui nós já chegamos perto do primeiro marcador, ó. Estamos perto do primeiro marcador. Agora, nós vamos fazer o seguinte. A gente tá vindo trabalhando, pegando apenas a alcinha interna. Essa daqui, que tá o marcador, nós vamos pegar as duas, ó. Pegar as duas e pegar as duas onde tá o marcador lá atrás. E nós vamos fazer um ponto baixo, bem aqui, ó. Assim. Aqui, você já pode tirar esses dois marcadores. Feito isso, nós vamos fazer pontos baixíssimos até chegar aqui no próximo marcador. Então, como que vai ser? Só na alça de cima, nós vamos fazer ponto baixíssimo. Só pegando a alcinha de cima. Chegamos aqui, perto do próximo marcador. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro marcador. Só que aqui embaixo, nós temos esse marcador. Que nós vamos passar aqui por cima, ó, passar aqui por cima e vir aqui embaixo. Essa parte, ela tem que ficar bem apertadinha mesmo, tá? Normal. Eu vou tirar esse marcador aqui para não confundir vocês, tá? As duas de cima com as duas de baixo. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. E agora, nós vamos seguir fazendo a mesma coisa que fez desse lado de cá, pegando só as alcinhas internas. Então, ó, essa alcinha com a alcinha interna da outra, ponto baixo. Essa alcinha com essa alcinha. E assim, a gente vai fechando até chegar aqui no final. Vai ajeitando. Vamos fazer até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto. Chegamos aqui no final. Você já pode cortar o seu fio. Deixa uma sobra, viu? Pra poder depois prender. Aqui você já pode puxar. E ele fica desse jeitinho. E o chinelo Tons do Deserto já está finalizado. Essa sobra de fio nas duas pontas é para prender aqui, para a alça não ficar subindo. Só que eu não vou ensinar como que faz essa parte, porque lá no Instagram da Cris, você vai encontrar detalhadamente o passo a passo de como fazer isso. Então, saindo dessa aula, corre lá no perfil dela para ver todo o tutorial detalhadamente. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição desse vídeo. É só clicar que você será direcionado diretamente para a página dela. Lá você vai encontrar diversos modelos de chinelos estilizados, um mais lindo que o outro. Agora eu quero falar com você que tem interesse em comprar os chinelos. Eu tenho uma boa notícia. A Cris, ela envia para esse Brasilzão todo. É só chamá-la no direct que ela vai te atender super bem. Então é isso.
Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para sempre receber vídeos novos. Beijos, beijos!